Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia. Estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 25 anos. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema que gera muitas dúvidas. Como durar mais tempo no sexo? Fique até o final, porque no final do vídeo eu vou te dar 10 dicas que podem te ajudar a durar mais na relação sexual. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like e ative o sininho. Assim, podemos alcançar cada vez mais pessoas que precisam de ajuda. Vamos ao vídeo. Primeiro, o que é ejaculação precoce? A ejaculação precoce, ou também chamada ejaculação rápida, é quando, na maioria das vezes, você, homem, acaba tendo o orgasmo e, consequentemente, a ejaculação antes da sua parceira. E com isso, o pênis pode amolecer, fisiologicamente amolecer, e você ter limitações de continuar o ato até a sua parceira também ter o orgasmo. Esse tempo já foi muito estudado, mas em média, após a penetração, é em torno de 5 minutos. Mas o critério que você deve adotar é se você e a sua parceria, ela, neste tempo que vocês se relacionam, se permite, de fato, vocês dois experimentarem o orgasmo. Se na maioria das vezes só um tem orgasmo e o outro não, e principalmente se for menos que 5 minutos, temos que considerar um tratamento. Lembra que o tempo para ter a ejaculação e, consequentemente, o orgasmo é após a penetração. Por isso que você deveria se desenvolver do ponto de vista sexual, de fazer uma boa preliminar, um estimulando o outro, para que você prolongue também o tempo de estímulo, fique mais perto do tempo de orgasmo e ejaculação e deixaria para penetrar numa fase posterior, porque nesse caso você pode, ao penetrar, mesmo que não dure tanto tempo após a penetração, ser o suficiente para os dois terem o orgasmo. Então evita, na relação sexual, ter uma ansiedade de penetrar muito rápido, o que pode limitar o seu tempo de relação, limitar e deixar a sua parceria sem poder ter o orgasmo. Nós temos uma classificação para ejaculação rápida ou precoce, que chamamos de ejaculação precoce ou rápida primária, quando você, em toda a sua vida sexual, foi um ejaculador rápido. Geralmente, essa considerada primária, você sempre foi um ejaculador rápido, até com diferentes parcerias, sugere um problema psicológico e um tratamento concomitante com apoio psicológico pode te ajudar. Já a ejaculação precoce ou rápida secundária, o que é isso? Você não era um ejaculador rápido, mas passou a ser durante a vida, ou seja, apareceu secundariamente. Então, esse tipo de ejaculação precoce geralmente está mais relacionado a um distúrbio fisiológico, orgânico, geralmente associado a um déficit de ereção que gera uma ansiedade e você acaba ejaculando rápido. Então, é importante definir a ejaculação rápida ou precoce de acordo se ela é primária ou secundária, de acordo com a idade de cada paciente, porque a tendência, quando as pessoas são mais jovens e menos experientes, e principalmente com parceiras novas, isso gerar uma ansiedade e ter eventualmente uma ejaculação mais rápida no início de um relacionamento. Isso é até considerado normal. O problema é quando isso persiste, principalmente num relacionamento mais duradouro, persiste a ejaculação rápida ou precoce após a penetração com menos de 5 minutos, ou não vamos marcar no relógio, mas que não dá tempo da sua parceria ter o prazer. Então, nesse ponto, identifique se você é um ejaculador precoce de fato
e procure ajuda para ser assistido. Existe tratamento e não fique fechado no seu mundo e tendo uma qualidade de vida sexual ruim. E sobre o tratamento da ejaculação precoce, uma vez identificando que na maioria das vezes, mesmo com uma parceira que você já tem uma intimidade e isso ainda continua, considera um tratamento. Esse tratamento, além de apoios psicológicos, se for indicado, existe tratamento com outras medidas para retardar o orgasmo. Essas medidas e até comportamentais, tipo desviar um pouco o pensamento, parar a relação durante o ato, esperar passar aquela vontade maior e depois voltar a penetrar de novo, mudar de posição. Então tem alguns recursos comportamentais que você pode adotar para melhorar e também recursos medicamentosos. Esses recursos medicamentosos podem retardar também, desde o uso tópico de um anestésico local que você lava antes de penetrar e pode retardar em alguns casos, com tratamento tópico apenas, até o uso com comprimidos. E esses comprimidos que retardam a ejaculação geralmente são da classe dos antidepressivos. Não são isentos de efeitos colaterais, então esse tratamento ele precisa ser particularizado, personalizado para cada caso e com isso você ter o melhor benefício com menos efeitos colaterais. Lembrando que a ejaculação precoce secundária, aqueles que enfrentam um problema de ereção e ficam com uma ansiedade e acabam ejaculando rápido, coisa que não era ejaculador rápido, muitas vezes está associado a uma disfunção erétil. Então, às vezes, o tratamento da disfunção erétil com os comprimidos que tem no mercado, são vários, desde a tadalafila, sildenafila, vardenafila, entre outros, esses tratamentos para disfunção erétil, o fato de gerar uma resposta erétil melhor, isso gera um controle maior da sua ansiedade, uma segurança maior que você não vai falhar, e isso por si só pode retardar o seu orgasmo, mesmo não usando medicamentos específicos para ejaculação precoce. Inicialmente eu fiz uma definição da ejaculação precoce até para te posicionar melhor se você de fato é um ejaculador precoce. Então, ficar se baseando apenas às vezes num vídeo que você assiste de uma relação, eventualmente, você pode se basear que a relação tem que durar 30 minutos ou mais. Eu não gostaria que você se pautasse no relógio, mesmo porque o ato sexual em si, a relação sexual, é muito mais que olhar para um relógio. Então, procure ter uma boa preliminar, procure ter um bom relacionamento de intimidade, buscando penetrar numa fase onde os dois estejam mais próximos do orgasmo e com isso o tempo de relação se estende, o tempo de prazer se estende e você não tem uma surpresa de iniciar muito precocemente com a penetração e eventualmente ter uma ejaculação e terminar a relação sem a parceria ter o prazer. É importante você interpretar essa questão do tempo ejaculatório com a sua parceria, sendo abertos para definir se os dois tiveram um tempo razoável para os dois terem orgasmos. E se isso tiver ajustado, não vamos se basear no relógio e simplesmente ser taxado de ejaculador precoce porque não complementa pelo menos 5 minutos de penetração. Então vamos usar o bom senso. Se não estiver bom, não deixe de procurar ajuda médica para esse tratamento. E agora, indo de encontro ao título do vídeo, eu vou te dar algumas sugestões que podem retardar o tempo de orgasmo e ejaculação. Uma das técnicas que você pode utilizar é o controle da respiração. Então, quando após uma boa preliminar, vocês decidirem por uma penetração, procure na penetração fazer respirações profundas, desviar a atenção um pouco
ao ato penetrativo. De uma certa forma, você vai manter a ereção, desde que você não desfoca no aspecto erótico, mas com técnica de respirações profundas, coordenando a respiração, tem uma tendência a você conseguir um melhor controle desse tempo ejaculatório. Uma outra alternativa que você pode usar são os exercícios de contração da musculatura do períneo. O períneo é a região entre o escroto e o ânus. Essa região do períneo você tem músculos que você contrai e relaxa, contrai e relaxa. Esses exercícios poderão, durante o ato sexual, não só ajudar a manutenção da ereção, como também desviar esse foco com uma erotização muito grande que propicia você ser um ejaculador mais rápido. Um outro método que você pode praticar, não só na relação sexual, como também se você se masturba na masturbação, é durante o ato você entender o momento certo de parar, porque o ato de ter o orgasmo e a ejaculação é um reflexo. Se você passou desse tempo, não soube identificar a hora de parar, você não consegue controlar a ejaculação. Mas se você, na masturbação ou na relação, começa a entender que se você parar naquele momento que está evoluindo para o orgasmo e ejaculação, parando significa parar o movimento ou deixar de penetrar e procurar uma outra posição, que aí você fez uma parada temporária. Isso pode desviar essa questão do reflexo e você não desencadear o orgasmo e ejaculação. E com isso, esse método de parar e continuar, com diversas formas, seja parando de se excitar numa masturbação ou mudando de uma posição durante o ato, isso pode te ajudar sim a retardar o tempo ejaculatório. Uma outra técnica seria o uso de preservativos. O preservativo, de uma certa forma, limita o atrito da glande e pode retardar em alguns pacientes o tempo ejaculatório. Dentro desta mesma linha de usar o preservativo para retardar o tempo ejaculatório, seria se você tem uma relação estável, segura, que eventualmente vocês não usam preservativos, vocês podem usar mão de pomadas anestésicas, ou gel anestésico, ou creme anestésico, à base de lidocaína, ou outro tipo de anestésico local. Essas pomadas, cremes ou gels vendem em farmácias e você pode passar tipo de 15 a 30 minutos, deixar agir e lavar antes. Porque se você lava antes do ato sexual, você tira qualquer resíduo desse anestésico que possa ser transferido para sua parceria, porque aí ela também, nesse caso, vai retardar o tempo ejaculatório. O seu objetivo é só você retardar o tempo ejaculatório. Então, com isso, você pode utilizar desde as técnicas do uso do anestésico tópico local na glande, principalmente na glande, na cabeça do pênis, e lavando de 15 a 30 minutos, ou usando o preservativo para obter o mesmo efeito. Uma outra técnica que pode ser utilizada é a técnica de compressão, que eventualmente você comprime antes de desencadear o ato ejaculatório, o reflexo ejaculatório. É por isso que essa identificação do tempo certo que você deve parar é fundamental. Isso na prática masturbatória ou na relação, você vai entender o momento certo de parar. Não prossiga. Nesse momento, você pressionando a base do pênis ou pressionando a glande, desviando a atenção daquele momento até passar aquela vontade maior, depois você penetra de novo, ou nesse caso você pode retardar também esse tempo ejaculatório. Não saia daí, porque ao final eu vou te dar essas dicas, dar mais sugestões para que você melhore a qualidade de vida sexual. Eu acabei de falar algumas técnicas que vão te ajudar a prolongar o tempo de relação sexual e o tempo de prazer. Agora eu vou te falar algumas estratégias de como não atrapalhar esse tempo. Como, por exemplo, uma alimentação balanceada,
uma atividade física regular, evitar obesidade, ter sono, um sono repousante. Muitas vezes, se você, principalmente os mais obesos, eles desencadeiam muitas vezes o chamado apneia do sono, que é parar de respirar durante o sono, se engasgar, roncar profundamente e engasgar, e a sua parceria pode identificar se você tem apneia do sono. Se eventualmente você dorme antes e ela verifica, ou ele verifica, que você tem tempo de parada respiratória durante o sono e um tempo prolongado, isso chama apneia do sono. E é uma grande causa de disfunção sexual, inclusive de produção de menor níveis de testosterona, que é o hormônio masculino. Também causa de hipertensão arterial, causa de obesidade. A obesidade favorece isso e quanto mais obesidade, mais apneia do sono você tem. Então, tenta identificar como é o seu sono e para você verificar se o seu sono é repousante ou não, você verifica no dia seguinte se você tem um dia produtivo, sem ficar muito cansado, mesmo tendo um tempo de sono prolongado. Se tem apneia do sono, você durante o dia fica muito cansado, sem motivação, com sono durante o dia. Se isso estiver acontecendo, procura médicos especializados em sono para identificar se você tem apneia do sono. Isso é sua parceria. Verificou que você ronca, para de respirar, fica um tempo grande para voltar a respirar durante o sono. Isso já é diagnóstico de apneia do sono. Só precisa ser quantificada, mensurada, o quanto isso afeta na sua oxigenação para ser tratado o mais precoce possível. Porque isso, além de melhorar a sua performance sexual, o tratamento da apneia do sono vai também evitar uma série de consequências cardiovasculares, como infarto e derrame. Outra medida que você pode adotar, evitar o excesso de álcool, evitar o tabagismo, porque isso também vai afetar o seu desempenho sexual. Algumas pessoas, quando faz uso do álcool em pequenas doses, ela até experimenta um retardo do tempo ejaculatório. Mas isso é individual de cada pessoa e não pode ser o excesso de álcool, porque o excesso de álcool vai atrapalhar a sua ereção. E isso facilita, inclusive, o excesso de álcool, um ato sexual não muito controlado, e que você pode produzir traumatismos no pênis, desencadeando fibroses, curvaturas, afinamentos e diminuição do tamanho. Então, cuide desse aspecto, uma vida saudável, seja alimentar, seja evitando o tabagismo, que o tabagismo é um vasoconstritor, atrapalha a ereção, ele gera problemas cardiovasculares e também hábitos de vida, bom sono, evitar a obesidade, uma atividade física regular. Tudo isso vai te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida como um todo e inclusive uma melhor qualidade de vida sexual. Uma outra questão, a tadalafila pode ajudar a durar mais na relação sexual? A tadalafila é um vasodilatador que está atrelado a um estímulo sexual, é necessário estímulo sexual para você ter uma melhor resposta erétil e um melhor tempo de ereção. A tadalafila, principalmente se você experimenta algum déficit de ter ou de manter a ereção, ela vai te ajudar sim a te ajudar a ter mais segurança no ato sexual como um todo, e com isso você diminui a sua ansiedade e com isso você pode prolongar o tempo ejaculatório. É fundamental, apesar de todas essas orientações que eu estou dando, seja orientações de comportamento, seja orientações para melhorar o seu psicológico, a sua qualidade de vida e o tempo de relação. Eu falo de algumas medicações porque isso é importante você conhecer o quanto elas podem te ajudar. Mas o ideal é que você procure um médico para que você tenha a prescrição e a orientação do uso dessas medicações. Evite
a automedicação. Esta busca de um tratamento para o seu tempo ejaculatório envolve uma visita a um urologista, onde ele vai te examinar, avaliar as questões do tamanho do seu pênis, se você tem fimose, um freio curto, um frênulo curto. Tudo isso faz parte de uma busca de entender se você tem um problema que precisa ser resolvido e também de auxiliar com algumas orientações que podem, com a sua mudança de comportamento, melhorar esse tempo ejaculatório e o tempo de relação sexual. Então não deixe de procurar o urologista, dependendo da sua idade, não deixe de procurar um clínico geral, um cardiologista, para fazer um exame periódico cardiovascular, medir pressão, medir uma glicose, ver se você não é diabético. Eventualmente, se você é obeso, te ajudar nesse controle do peso, identificar uma pressão alta que precisa ser tratada, um diabetes mal controlado, que uma vez controlando também vai melhorar toda a sua performance, como também uma qualidade de vida e com isso você vai poder ter uma longevidade com qualidade. A terapia sexual pode ser indicada após uma visita urológica como apoio e existem vários terapeutas, desde sexólogo ou não sexólogo, psicólogo dedicado mais à disfunção sexual, que eles vão poder te ajudar sim, principalmente nas ejaculações precoces primárias, aquelas que vocês sempre ejacularam rápido a vida toda. Então, não deixe de procurar ajuda. E conforme prometido no vídeo, eu vou agora relacionar as 10 dicas que podem te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida sexual. A primeira é você caprichar nas preliminares. Caprichar nas preliminares envolve um relacionamento mais amplo, afetivo, não se preocupar com a penetração de forma rápida, trocar carinhos, trocar beijos, se relacionar mais e deixar a penetração cada vez mais para um tempo posterior. Segundo, você treinar mais os músculos do períneo. Essas contrações durante o ato sexual, via perineal ou fora do ato sexual, você pode fazer esses exercícios durante o dia, durante a masturbação, se você se masturba, ou durante a relação. Essa contração da musculatura perineal vai te ajudar a retardar o orgasmo e, eventualmente, melhorar o tempo de ereção. A terceira, você ter um controle respiratório melhor. A respiração, você permite uma melhor oxigenação de todos os seus tecidos. É saudável. Então, durante o ato sexual, se você respira profundamente, isso vai te ajudar a relaxar, a controlar melhor o ato como um todo. Então, essas respirações profundas podem te auxiliar também no controle ejaculatório. Um quarto é você desacelerar. Desacelerar é dar um ritmo na relação sem pressa, sem ansiedades, o mínimo de ansiedade possível. Tenta fazer de uma forma lenta, prazerosa para os dois, sempre procurando retardar para iniciar a penetração. Uma outra questão que pode te ajudar é você controlar a penetração. Existem posições que você controla. Então você controla o movimento, você controla a mudança de posição. Então se você assumir para coordenar as posições que favorecem você ter autonomia, vai te ajudar também. Então a sexta questão a ser considerada, e que também vem em encontro com a quinta, é você ir mais devagar, desviar às vezes a atenção, e isso envolve também variar as posições. Então, o tempo que você para e você coordena uma variação de posição também retarda o tempo ejaculatório. Agora, é importante você entender qual é o momento certo de você parar para mudar de uma posição. Sempre você aprendendo como identificar o momento certo de fazer isso. Se você deixa demais,
e o reflexo ejaculatório vem, aí você não consegue controlar. Então vai identificando você mesmo o momento certo de parar e mudar de posição. A 7ª colocação. Se você tem o hábito de se masturbar ou se não tem, tentar adquirir esse hábito, por quê? Na masturbação, permite você, com você mesmo, entender um momento dos gatilhos que você deve parar para mudar de uma posição. Então, e você entender esse tempo ejaculatório, o reflexo ejaculatório, como você controla. E com isso, você na masturbação tem mais tempo e experiência pessoal para você adquirir esses gatilhos e aplicar na prática durante o ato sexual. Uma outra questão, que eu diria oitava dica, é você experimentar o sexo, por exemplo, durante o banho, que você, eventualmente, a água pode te ajudar a relaxar, desviar um pouco a tensão, é uma alternativa também. A 9ª dica é você alternar, às vezes, o ritmo, de preferência, às vezes, diminuir o ritmo de movimento durante o ato, principalmente se isso você nota que retarda. Você tem que conhecer o seu perfil, conhecer o reflexo ejaculatório, saber identificar o momento dos gatilhos. Então, você tendo um controle da velocidade do ato e a variação de posição, tudo isso, uma coisa ajuda a outra. Nessas dicas, elas estão entrelaçadas. Uma 10ª dica que está dentro de uma forma mais ampla é você mudar de cenário, mudar de ambientes nas relações. Existem ambientes que favorecem mais você desviar, às vezes não ficar tão focado na relação, a desviar um pouco o foco na penetração. Então tudo isso você tem que usar a sua criatividade, o seu bom senso com tudo isso que eu te falei e junto com a sua parceria serem criativos. Criativos no ponto de vista de ser mais prazeroso para os dois e aumentando esse tempo ejaculatório. Para um fechamento, o que eu desejo que você tenha em mente e saia com a melhor informação possível. Todas essas fragmentações do que pode te ajudar, você pode implementar uma ou mais, mas você tem que usar da sua criatividade, do seu bom senso, ver aquelas que te ajudam mais e vai colocando em prática para você ter o melhor benefício. Então, inove. Somente essa inovação e essas dicas não estiverem sendo o suficiente para você ter um bom controle ejaculatório, não deixe de procurar ajuda médica. Também, o que é fundamental, você ter a abertura de conversar com a sua parceria, se deu tempo suficiente para experimentar o orgasmo e o prazer. Por quê? Muitos ejaculadores rápidos ou precoces, eles se sentem satisfeitos e às vezes não pergunta se a parceria ficou satisfeita também. E isso às vezes fica anos nessa dúvida. É importante esse relacionamento aberto, conversar como um todo a relação e os dois estarem envolvidos em melhorar. Tanto um tirando a ansiedade do outro, acalmando, e essa parceria vai fazer diferença para você ter uma melhor qualidade de vida sexual. E se você ainda tem dúvidas como durar mais tempo no sexo, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou preencha o formulário no nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.